dia a todos. Nós iniciamos mais uma reunião aí, conjunto dos grupos de urologia funcional, urologia feminina, da disciplina de urologia da Unicamp. Hoje nós vamos discutir casos aí do nosso ambulatório. A apresentadora é a nossa residente de quarto ano, Natália Vilhesa. Natália, pode começar a apresentar. Bom dia a todos. Boa noite, aliás. Então, hoje nós vamos... Todo mundo está vendo minha tela? Estou vendo. Estão vendo? Então, tá bom. Então, hoje eu sou Natália, sou residente do quarto ano da urologia, e hoje nós vamos falar sobre algumas abordagens uretrais que nós temos visto nos nossos ambulatórios. Então, o primeiro caso é uma paciente feminina de 63 anos, que veio na consulta... Natália, travou a sua tela aqui. Travou minha tela? Travou. Não? Eu não estou vendo, não. Aqui parou. Eu não estou vendo também. Você não compartilhou a tela. Deixa eu ver. Eu também não estou vendo nada ainda. Estão vendo? Agora sim, Natália. Sim? Aí. Então tá bom. Então, o primeiro caso é uma paciente feminina de 63 anos que veio ao nosso ambulatório com uma queixa de dificuldade de urinar já há 15 anos. Ela referia sintomas de esforço miccional, jato fraco, uma sensação de esvaziamento incompleto e gotejamento terminal há 15 anos já, com piora progressiva nesse período. De antecedentes, ela tinha apenas hipotireoidismo bem controlado. No exame físico, ela tinha uma vagina atrófica, pérvia para um dedo, com dor ao toque, e a uretra era pouco móvel, um meato notavelmente pequeno. Ela trouxe já nessa consulta uma urina 1 e urocultura negativas, e tinha um ultrassom sem nenhuma alteração, em que não foi aferido, nem fazia menção se houve resíduo pós-miccional. Nesse momento, a gente solicitou para ela uma urodinâmica. A paciente retornou na consulta seguinte, sem urodinâmica, com um relato de que não tinha sido possível realizar o exame pela impossibilidade de sondagem. Nesse momento, a gente fez uma tentativa no nosso ambulatório de sondar, e a uretra dela era pérvia para uma sonda apenas de 6 French. Foi proposto para ela uma cistoscopia com uma dilatação uretral. Na cistoscopia, ela tinha realmente uma dificuldade de introdução do aparelho a partir ali da uretra média, e foi aos poucos realizado a dilatação, até que foi possível passar uma Foley 18. E ela recebeu alta no PO1 com sonda vesical de demora. A sonda foi retirada no PO7 e ela voltou no PO14 satisfeita, com jato fraco, forte, mas depois de 6 meses ela já voltou na consulta novamente com as mesmas queixas de esforço miccional, jato fraco, gotejamento. Eu gostaria de fazer uma pergunta antes da avaliação. Natália, é o seguinte, por que você optou em fazer uma cistoscopia, sendo que você tinha dificuldade de passar simplesmente uma sonda? O diagnóstico já estava feito, você tem que só localizar o local e a extensão da estenose. Não podia fazer um exame não invasivo, ou mesmo invasivo radiológico, uma coisa um pouco mais sem pôr o paciente na sala com anestesia e tudo isso? Ela foi já para o centro cirúrgico, já na intenção, justamente como o senhor falou, o diagnóstico já tinha sido feito, né? Então, ela Sim, foi mas você já... não tem a extensão nem a localização. Não tinha a extensão nem a localização, mas em relação a isso, o que foi pensado no momento é que a gente teria essa informação da localização na cistoscopia, realmente a extensão ficaria aí faltando, mas achou-se que seria possível realizar já essa dilatação e já tratar o problema no mesmo momento, em vez de pedir um exame ainda antes disso. Ok, queria perguntar para o Ivan, você faria a mesma conduta? Tá escutando? Professor, na verdade, eu realmente tentaria ter feito uma ressonância, né? Para a tomografia, a uretrocistografia acho que não iria ajudar em nada, nitidamente ela tinha uma estenose, e na mulher, pela uretra ser curta, a uretrocistografia eu acho que não teria grande valor, mas eu acho que uma ressonância
sem dúvida nenhuma, nesse caso da mulher, da pelve, conseguiria me dar alguns indícios da localização específica, e aí sim minha conduta já direto para o centro cirúrgico seria melhor. Interessante. Samuel, o que você faria? Eu faria o ultrassom antes da ressonância. Eu acho que o ultrassom poderia, transvaginal, poderia ver alguma coisa da uretra. Acho que outro aspecto importante é perguntar para ela os antecedentes, se ela tinha alguma antecedente de trauma, de manipulação local, porque é estranho, né, esse caso aparecer de repente assim com uretra com estenose. Eu acho que isso é muito raro em mulheres. Então, eu acho que tinha que explorar muito mais a história dessa paciente. Ela não tinha, professor, nenhum antecedente de trauma e nenhuma manipulação pélvica também. Eu queria perguntar para o Vado. O Vado, ele costuma fazer ultrassom no consultório dele. E o ultrassom ele está expandindo muitas indicações de ultrassonografia. Inclusive, eu já pedi para os residentes, nesses casos que nós temos aí, que nós vamos fazer uma uretrolise ou alguma coisa envolvendo a uretra, nós nos lembrarmos de colocar o aparelho de ultrassom na sala e para ir ganhando algum tipo de experiência com isso daí. Ontem mesmo, naquela uretrolise, Marina, nós poderíamos ter feito isso, passado o ultrassom, o probe convexo ali, translabial, e tentado ver o sling, ou pedido ver se a paciente, antes de ser anestesiada, fazia força e a gente via algum tipo de mobilidade da uretra ou não. Mas, Vado, você tem feito isso para a mulher ou não? Sim, tenho feito sim. Exatamente com o probe convexo. A impressão é que o exame é bastante interessante, bastante útil. Tanto no consultório quanto no ambulatório lá do hospital a gente tem ultrassom. Ultrassom do ambulatório de bastante boa qualidade, a gente faz bastante. O dia que eu faço urodinâmica é o dia que outro colega também atende pacientes femininos e eu acabo fazendo os ultrassons junto com ele. Eu não tenho experiência com ressonância nesse caso aí, mas a uretrocisto não perdeu o valor não, viu, gente? Eu acho que é um exame bastante útil, de localização também, tudo. Sei não. Concordo, eu acho que a assessoria funcional aí iria muito bem, porque você tem... acho que vai bem. Também. Não sei porque nós não fizemos, viu? O uretrocisto acho que vai bem no caso aí. Eu acho. Eu acho que foi alguma questão do HC, porque eu estou achando estranho nós não termos pedido uretrocisto. Mas eu acho que a Natália pode seguir com o caso. Deixa eu só fazer uma pergunta, professor, provado. Você faz a ultrassom com o convexo mesmo, ou você usa o probe transvaginal? Não, convexo. O transvaginal é ruim para essa topografia. Faz, aí você fica é desajeitado, é ruim. A uretra é muito próxima ali, geralmente é o convexo que vai. É isso aí. Isso aí. Entendi, não, legal, lembrar de colocar, deixou a seringa pronta, com chilo, e faz o preparo lá do introito, né? Deixa ele em pezinho ali para as bolhas todas saírem e injeta na hora. Entendeu? Para distender a uretra, né? Você tem que distender, senão você não vai ver. Você tem que distender, exato. Que nem faz para homem, igualzinho. Entendi. Não, eu só perguntei porque achei interessante, porque naquele congresso da ICS que teve no Rio de Janeiro, que a gente teve a oportunidade de participar, o Dr. Carlos, né, coordenou o congresso, inclusive, teve um curso pré-congresso que eles fizeram de ultrassom 3D. Bem interessante, eles viam muita coisa, era bem compatível com a ressonância, mas é outro mundo para a gente ainda, né? E aí o probe endocavitário, 3D, etc. Bom saber que tem uma imagem boa com o convexo que é bem mais acessível para a gente, né? Pode seguir, Natália. Bom, então aí sim, nesse momento, a gente optou por fazer um exame de imagem. E aí a gente fez, então, a cistotomografia miccional. Na cistotomografia, a gente pôde ver uma falha, né, de enchimento no momento do contraste da uretra. E eles fizeram também uma reconstrução 3D, que ficou mais evidente, essa estenose aí na uretra média. No laudo, eles chegaram a colocar uma possibilidade de um pequeno divertículo, mas no momento depois, durante a cirurgia, a gente viu que era apenas uma pequena dilatação aí, devido à estenose.
Professor Carlos, nós somos chique, nós não fazemos uretrocisto, nós fazemos cistotomografia. Não, as imagens maravilhosas. Ficou muito bonito Podia ter mesmo. sido feito isso no começo, né? Exato. Maravilhoso. Esse exame foi a Marina que cavou, conseguiu convencer os radiologistas a fazerem. Muito bom. E é um exame muito interessante quando ele é bem feitinho. Vocês vejam aí que a imagem é de cinema, né? Vou perguntar para a Marina. Marina, se você fizer uma uretroplastia cirúrgica, você acha que essa paciente vai ficar incontinente? Oi, professor, boa noite. Eu acredito que não, professor. Eu acredito que não vai ficar. Mas eu acho que tem que tomar bastante cuidado na dissecção, como a gente fez na cirurgia, né? Ela tem que ser uma dissecção bastante cuidadosa, e aí a identificação e abertura da estenose tem que ser feita de maneira cuidadosa. Senão existe... Quais são os pontos de referência para você ter uma abertura cuidadosa? Olha, professor, ali na cirurgia, eu vou te falar o que foi a minha... Tem que dar dica para a gente, né, Marina? Não sei dizer, professor, o ponto de estenose. A gente, na verdade, dissecou toda a uretra distal até chegar no ponto estenótico e foi abrindo aos poucos, mas... Juliano, qual é o ponto que você põe de referência? Até onde você pode abrir? Eu acho que é o colo, né, professor? Até o colo. Até o colo? Não, mas a pergunta do professor Carlos é o risco de incontinência. Eu acho que aí é o seguinte... Se optar por fazer uma uretroplastia com uma abordagem infrauretral, né, abrindo por baixo e colocando um enxerto, vamos dizer, ventral, né, existe um risco maior de incontinência, sim. Na minha opinião, existe um risco maior. E nós já tivemos que fazer esses tipos de reconstrução com enxertos ou mesmo retalhos ventrais com incontinência. Aí nós usamos um enxerto dorsal. Por isso que eu acho que o risco de incontinência é menor, porque o suporte suburetral fica intacto. É que às vezes a gente já tem o suporte suburetral destruído. Mas eu pelo problema que levou aí a estenose. Eu acho, professor, que eu não li nada sobre isso, mas a abordagem que se faz é a dissecção, ou ventral ou dorsal, mas é uma dissecção na linha média, para você conseguir desinserir os ligamentos que fazem fixação da uretra. Acho que é impossível isso. Estatisticamente, a chance de incontinência com abordagem ventral é maior. Isso que tem que ficar marcado aí. Eu não me lembro a estatística, mas tem paper sobre isso, viu? Eu acho que tem mais uma vantagem fazer dorsal. Se a paciente ficar incontinente, você pode pôr o sling, você não tem nenhuma sutura, nenhum tecido enxertado aí. Então, você vai ter menos risco de complicações, porque a uretra está íntegra. Sim. Eu acho que são várias vantagens do dorsal. Tem talvez menos risco de fístula também, porque você não tem a mucosa da vagina ali na mesma posição. E tem essa questão mesmo do suporte uretral. E no dorsal, nesse caso, deve ter o vídeo aí, acho que se é o caso que eu estou pensando, de uma reconstrução, uma tentativa de reconstrução do bulbo uretralis também. E para um enxerto, e colocar um enxerto dorsal, ele também tem um leito nutridor melhor. Vado, você tem experiência com uretroplastia feminina ou não? Cássio, eu tenho. O outro lado, né? O retalho de blend, né? Que você faz, aquele retalho vaginal que você roda, né? E a minha experiência são 8 casos. Assim, todas desobstruíram, mas a queixa da paciente é marcante depois de um jato mal direcionado, né? Entendeu? E aí você vai soltando mais o retalho para ver se fica melhor e não fica. Aí eu desisti disso aí. Eu tô com uma paciente eu desisti, assim, em espírito, né? E tô com a paciente para operar e eu vou fazer dorsal. Fazer dorsal. Deixa eu só compartilhar uma coisa aqui. Enquanto a Natália estava apresentando, eu estava vendo nos artigos de estenose de uretra, 2 artigos, um de 25 casos, outro de 32 casos, nenhum fala em incontinência. Todos falam em taxa de recorrência em torno de 10%, mas incontinência não é uma preocupação, não. Nós já tivemos.
Mas pode seguir, Natália. Então, justamente, foi feita uma uretroplastia com enxerto de mucosa oral. Vamos ver se carrega isso. Ai, será que não vai carregar o vídeo? Se não mostrar o vídeo, sua apresentação em nota será muito prejudicada, né, Natália? Eu posso tentar mostrar daqui o vídeo, se quiser. Deixa eu tentar abrir o vídeo sem ser na... Ô, professor, deixa eu aproveitar enquanto isso. A gente viu ali a cistotomografia, que realmente a imagem foi belíssima, e acredito que a ressonância também teria ficado boa. E o que eu tenho, assim, na experiência que a gente tem tido, algumas pacientes que têm essas estenoses, que não são, obviamente, oriundas de um pós-operatório de sling ou algo desse tipo, normalmente a gente tem feito algum desses exames de imagem complementar um pouco mais detalhado. Você acha que somente uma cistografia, por exemplo, ali por raio-x, te deixaria satisfeito e já indicaria uma uretroplastia? Obviamente que no homem é muito mais... A uretrocisto ela é melhor porque tem uma uretra muito longa para a gente avaliar, né? Agora, na mulher é muito pequena, muitas das vezes dá dúvida, e eu tenho visto que esses exames de imagem, ressonância, até mesmo uma tomografia também, que essa foi muito bem feita. Cada vez mais tem sido solicitada, né? Olha, é o seguinte, nós temos feito bastante assim, experiência em criança que tem aquela micção descoordenada e você vê bem a uretra em peão, é bem típico. Então, por analogia, você vai ter uma boa imagem na mulher, se tem uma obstrução desse jeito, vai ter uma dilatação amontante. Então, depende dos recursos que você tem e do interesse do radiologista fazer um bom exame. Eu acho que merece uma conversa com você, pedir esse tipo de exame para mostrar o que você quer ver. Acho que a fotografia pode mostrar a imagem que dá tomo, maravilhosa, tem mais vantagem que a fotografia tradicional, mas para ver os recursos que você tem. A outra coisa que eu acho, Ivan, é que a ressonância, ela é um bom método no homem por você avaliar a esponjofibrose e o desalinhamento da uretra anterior com a uretra posterior, mas não é um exame dinâmico, né, que mostra a urina saindo, como é o caso aí da uretrocistografia. Então, nesse caso aqui, eu acho que não ia bem, não. Pode seguir. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Esse vídeo tem uma dublagem, tá? Só para vocês já saberem. Que dublagem? Você vai descrever o vídeo? Não está saindo, professora, o som? Não está saindo, professora. Alô, professor? Aperta o play aí. Tá um eco absurdo. Para o som e deixa o vídeo só. Espera só um minutinho. Alguém descreve o vídeo? Bom, então foi feita uma incisão em U, acima da uretra, e dissecado justamente para expor a porção dorsal da uretra. Aqui foi passada uma sondinha 6, que era realmente a sonda maior calibre que a gente conseguiu passar, e foi aberta ali a uretra até chegar na porção da estenose, cuidadosamente. Aqui foi possível já, depois então de abrir, a gente calibrou novamente com as velas de Egger e passou uma sonda mais calibrosa, uma sonda 20. E aqui o retalho da mucosa oral que foi utilizado, foi preparado, um retalho de 4 centímetros. Enxerto, desculpa.
E foi então suturado a porção dorsal da uretra. Ali hoje nós tínhamos feito a incisão. Suturou com PDS, sim. Aqui o aspecto final. Aí, ó, aquilo que ela começou a mostrar e não terminou, eu passei um ponto pedi para elas passarem na porção inferior do pubis ali, pegando aquele tecido frouxo lá, que é a inserção do ligamento pubo-uretral, para trazer a uretra para fora, para não haver risco dela invaginar para dentro da vagina. Bom, muito bom o vídeo. Você tem a curiosidade de fazer uma biópsia para ver talvez uma etiologia, Cássio? Testenose? A gente tem que ver esse negócio da microfonia, eu não sei quem está causando aí. Eu não, nesse caso, eu não tive intenção de fazer biópsia, viu? Mas o senhor acha que poderia ajudar? Porque, veja, só se ele trouxesse ali uma informação de um processo inflamatório específico, granulomatoso, alguma coisa desse tipo, não sei, eu realmente não me preocupei em fazer biópsia, não. Eu já tive casos onde a gente encontra um tecido bem fibrótico ali, mas eu não sei se a biópsia ajudaria. É uma ideia para, até, se for o caso, a gente implementar nesses casos aí. Não sei realmente a utilidade. E a cistoscopia, o que mostrou? Você fez cistoscopia? Nós não fizemos cistoscopia no momento da cirurgia. Fizemos ou não fizemos? Não me lembro mais. Eu acho que nós não fizemos. Não fizemos. Nesse momento não fizemos. Vocês acham que deveria ter feito a cistoscopia? Não, mas já tinha sido feito antes, naquele momento anterior. A cistoscopia não foi tentativa de fazer, não foi feita a cistoscopia? Não, lógico que fez, professor. Eles cortaram a estenose, entraram dentro, fizeram tudo. Conseguiu. Esse foi o primeiro tratamento. Depois que foi feita a dilatação, conseguiu. Cássio. Tá ok, tudo bem. Cássio, posso fazer uma pergunta? Pode. Assim, no homem, quando a uretra é curta, assim, a gente resolvia com uretrotomia. Não seria a primeira opção uma uretrotomia? Mas nós fizemos um procedimento endoscópico e ela não ficou bem. Mas foi feito dilatação só. É diferente. Dilatação é uma coisa. Uretrotomia é outra. Eu acho que é menos invasiva, tudo. O que vocês acham? Eu acho que em não, mulher não tem uma acho padronização como em homem, mas não sei, Osamo, a ideia é que não ficou bem da primeira manipulação, nós resolvemos colocar um enxerto. Porque ali no vídeo, vocês podem ver muito bem que nós fomos até a uretra normal. Na hora que ele aplica o primeiro ponto ali, era um tecido bem extensível ali, bem bonitinho do dorso da uretra. Eu acho que era difícil ficar bom assim, só com uma incisão. Mas existe, injetar corticoide, cortar... Mas aí isso não tem, nós não temos evidência. Você mostrou que no vídeo, estava ver bem, a uretra que estava estenótica é bem espessa. Isso não vai melhorar com uretomia ou outro tecido, nem com corticoide. Eu acho que a tendência é fazer o enxerto de mucosa oral mesmo, que são os melhores resultados. Essa paciente aí precisaria ter uma
uma fluxometria dela, viu? Vocês têm que fazer uma fluxometria dela em algum momento, ou já tem? Não, nós vamos fazer, professor, já está marcado. Mas ela vem bem, agora ela já está com 3 meses de pós-operatório, mantendo o jato forte, sem dor, nenhuma complicação, nenhuma queixa. Ela está bem satisfeita com o tratamento. Curiosamente, essa paciente foi no ambulatório hoje. Ela está super feliz mesmo. Que bom. Passa para o próximo caso. Vocês teriam alguma sugestão para a gente aprimorar o tratamento dessas pacientes aí? Se nós conseguirmos implementar essa cistotomografia, nós vamos fazer em todos. Né? Assim a gente treina o radiologista para nos ajudar. Eu acho que a grande dificuldade desse método é manter a paciente urinando no período do scout, né? Porque são 30, 40 segundos a passada, né? Então, às vezes, se ela mexer durante o período, fica péssimo. Bem, bom, vamos ver. O próximo caso, então, é um paciente masculino de 54 anos que veio encaminhado para nós pela nefrologia por uma piora da função renal. Ele era um paciente transplantado renal, tinha transplantado em 2011, perdeu os rins por pielonefrite de repetição e evoluiu, então, com essa piora da função renal. Nesse momento que ele veio encaminhado para nós, ele tinha uma creatinina de 6,7 e de antecedentes, ele era hipertenso, hipotireoideu e já tinha um antecedente de ter feito 3 uretrotomias internas prévias. A gente pediu para ele, então, uma uretrocistografia miccional. A gente vê essa área de estenose aqui na uretra bulbar, né? Foi feito uma fase miccional, né? E a gente vê também que existe um refluxo para o rim transplantado aí nessa imagem. O laudo justamente mencionando essas características. E aí, o que foi feito para ele, então? Nesse caso, foi indicado uma uretroplastia término-terminal. Foi realizada a dissecção até a identificação do local da estenose. Foi ressecada. Foi verificada a perviedade, né, da uretra, assim, ajudante a montante da área ressecada. E foi feita, então, a uretroplastia término-terminal. Chegava bem. O paciente recebeu alta no PO2 com a sonda, que foi sacada dentro de 3 semanas. Nesse momento, ele voltou no ambulatório já com uma creatinina em melhora, e agora ele está, após 5 meses, sem queixas, mantendo um bom jato e com uma creatinina ainda em melhora. Você poderia voltar lá na uretrocistografia, né? Claro. Então, vendo eu não tenho experiência com uretra masculina, e às vezes que eu já tive que fazer, eu fiz exatamente dessa forma, de forma desmembrada, mas a gente vê publicações a respeito daquela abordagem com incisão dorsal, reconstrução, como se fosse um princípio de Heineck-Mikulix. E eu queria saber de vocês, isso é lenda ou isso funciona, ou tem que aproveitar que é a primeira cirurgia e fazer o que sabe fazer melhor? Juliano, o que você me diz? Professor, realmente estou muito curioso de começar a fazer esse método que o senhor está falando. Até o momento só temos feito desmembrada igual a esse caso. Aí é uma situação que fica meio confortável, né? A gente está com uma certa experiência em fazer assim, e o resultado está indo bem, mas fica essa hipótese aí, né? Ô, Cássio, é um pouco longa para isso. A tendência é fazer, se possível... É longa, você acha? Eu acho um pouco longa para fazer não transecting, né? Que é essa técnica que você está falando. Um pouco mais proximal, talvez. Eu não fiz. Entendeu? Eu penso igualzinho o Juliano. Assim, se não está quebrado, não conserte.
Né? Não está quebrado, não conserta. Eu fiz em 2 casos, preservando o corpo esponjoso. Você pode ressecar essa estenose e anastomosar sem cortar o corpo esponjoso. A vantagem é que melhora a circulação. Existem alguns trabalhos mostrando que você deve seccionar completamente a uretra quando você tem uma lesão traumática, que muitas vezes é impermeável. Então, aí você não tem opção que não fazer a transecção, mas a tendência é, se possível, manter o corpo esponjoso. A controvérsia que há, Cássio, é exatamente essa que o professor falou. Tem uma série do Santucci, né, lá de Detroit, que fala que tem um pouco mais de mau resultado do ponto de vista sexual, né, de ereção, quando você transecta a uretra. Então, ele tende a enxertar quase todo mundo por conta disso aí, né? Porque o problema do professor é esse, né? O professor tem essa experiência aí enorme dele, mas, assim, são 2 casos, porque não aparece muito estenose curta o suficiente para você esticar essa mucosa e ficar seguro na hora de que está ok, sem soltar mais uretra. A verdade é essa. Okay? Entendi. Eu, se fosse escolher um caso, escolheria esse para fazer. Agora, o que o professor D'Ancona falou seria fazer uma incisão ventral no corpo esponjoso até a mucosa e não cortá-lo e ir lateralmente. Incisão dorsal, Cássio. Você solta a uretra e incisa dorsalmente. Dorsal. Dorsal. E você tira a mucosa, né? Ou então faz uma incisão tipo Heinrich-Mikulix, né? E faz a plástica da uretra ali dentro e depois fecha o esponjoso sobre. É isso. Entendi. Mas você entra por cima, você não entra por baixo, não. Entendi. Então é o que eu havia dito, que eu já vi algumas descrições, mas nunca tive oportunidade de fazer. Não sei se faria também. Se fosse mexer por baixo, aí só cabe enxerto, né, Vado? Se fosse mexer... Sim. Ventral. Agora, eu queria perguntar uma outra coisa, que realmente eu acho que nós temos que evoluir no uso do ultrassom intraoperatório, porque nós temos um aparelho muito bom lá no centro cirúrgico e basta o residente empurrá-lo para a sala na hora da cirurgia, né? Aí, Vado, você usa, quando você faz o ultrassom, você injeta a xilocaína para contrastar. E você usa o probe linear ou o probe convexo? Aí linear, aí no caso. Linear. Aí é o linear. Entendi. Linear. Vai passeando pela uretra, descendo, até você chegar lá e dar uma olhada nessa esponjofibrose. Nesse caso aí, eu acho que é legal, sabe, Juliano, citoscopantes passar um guia, né? Às vezes a gente perde essa mucosa na hora que a gente está, né? Às vezes é interessante, sabe? Você tem um guia passado, é bom. Para fazer anastomótica nem tanto, mas para enxerto, às vezes é útil, sabe? Tem um guia passado lá. Terivaldo, alguns autores recomendam injetar azul de metileno para você tingir a mucosa uretral. Você acha que isso tem alguma vantagem? Não, acho que tem não, professor. Tem uma história do Morey, né? Diz que ele foi fazer isso aí porque ele viu um vídeo lá do Barbalho, né? Aí disse que até hoje a mancha de azul de metileno está lá no centro cirúrgico. Faz uns 5 anos que não sai de jeito nenhum a mancha de lá. E ele fica lembrando daquilo lá, aquela lambança, né? Que foi então serviu para alguma coisa. Serviu, tá marcado. Essa sala é do Morey, né? Tá aqui a mancha de azul aqui do Morey. Interessante. Mas o guia é interessante, porque perder a mucosa é um fato real. Assim, é mucosa ruim, né? Placa pequena. Aí ter um guia lá dentro é útil. Entendi. E aí? Mas ficou ótima a cirurgia, Juliano. Foi você que fez? Eu, sinceramente, não sei. Ficou bonita. Ficou bonita. Ficou muito bonita. 2 planos bonitinhos e tal. Essa bexiga é meio pequena, né? Eu achei. Essa cirurgia não é muito nova, porque você usou aquele ganchinho que eu mandei jogar todos fora, viu, Juliano? Eu não tenho certeza se essa cirurgia é minha. Eu tô em dúvida aqui. Mas eu mandei jogar todos esses ganchinhos fora, porque tem o azulzinho. Não use mais essa coisa horrível. Mas tudo bem. Chama atenção, não. Mas vou falar um negócio pro senhor aqui. Aquele azulzinho do senhor não tá muito bom, tá começando a escorregar, o silicone gastou. É só você dar 2 voltinhas ali no negócio que ele... Tô dando 4 e não segura.
Tem mais lá no centro cirúrgico. Eles compraram 5 caixas daquele negócio lá. Então, beleza. Mas assim, se não tiver, usa 2 autostáticos, que nem eu pus aquele vídeo lá, que eu fiz a posterior. Um autostático perpendicular um ao outro, ele quebra. Porque eu falo que o CME do meu hospital é Nárnia, né? É que nem Nárnia, é um lugar que os objetos se perdem lá dentro e você nunca mais vê. Entendeu? É tipo Nárnia. Aquele armário que tem, sabe? Da rainha de gelo lá. Então, e aí eu tô hesitando em deixar meus afastadores lá e eu tô usando material de lá mesmo. Aí é isso. Bom, os residentes não querem perguntar nada, eles sabem tudo de uretra. Já entendi. Achei muito bom a explicação de todo mundo aí. Estou só aproveitando aqui, professor. Excelente os questionamentos. Feliz. Somebody love. Bom, Dani Love? Vou para o próximo caso, então. Vai, próximo caso. Um paciente masculino, então, 59 anos, que veio para o ambulatório por uma queixa de incontinência urinária. Ele tinha de antecedente uma prostatectomia radical em 2011 e mantinha a incontinência urinária desde então. De antecedentes, além do câncer de próstata tratado, ele tinha uma hipertensão. Foi solicitado para ele, então, um PED teste, que veio um PED teste de 500 gramas, e um reposition teste, que foi realizado e foi positivo. Tinha uma boa contração simétrica de todo o esfíncter. E foi indicado, então, para ele fazer um sling transobturatório. Aqui, imagens da cirurgia, a dissecção, né, afastando o bulbo esponjoso para expor a uretra, e aí a passagem, então, das 2 agulhas, e o ajuste do sling. O paciente recebeu alta no PO1 e retornou sem nenhuma perda urinária, nem dor, e após 2 meses ele está bastante contente e satisfeito com a cirurgia. Esse caso é aquele que eu fiz com o Matheus? Esse caso mesmo, professor. Aderivaldo, como é que você avalia esses pacientes com incontinência urinária? Como é que você classifica eles? Classificar como, professor? Em incontinência leve, moderada ou grave, para saber que tipo de... eu achei... Até o pessoal fala, né, de que a urodinâmica é desnecessária, né, nesses casos. Eu acho complicado operar sem, né? Não complicado, né? Mas acho difícil operar sem, que eu acho que é importante ter uma referência, você mesmo fazendo o exame. Assim, a classificação é pela quantidade de perda, né? Basicamente é essa. Agora, quanto tempo esse PED teste? Quanto tempo ficou lá? 24 horas. 24 horas. É bastante perda, né? Eu achei bastante perda. 500 gramas. Paciente que deve urinar 1,5 litro por dia. É uma perda considerável até. Interessante ver na hora também, né? Porque o bom é você ver ele perdendo na sua frente, né? Qual que é o grau de esforço que ele faz para perder tudo? Isso seria a classificação de Morey, né? Sim. Isso é bastante prático. Sabe que interessante, professor, que esse caso aí chamou a atenção a mobilidade da uretra. Quando nós tracionamos o sling, a uretra subiu assim, sei lá, uns 3, 4 centímetros, subiu muito. Ele tinha um período meio frouxo, lembrava daquelas mulheres, sabe, dos prolapsos, que fica meio bico assim, né? E o resultado foi excelente, muito bom. Os pacientes que não mobilizam a uretra, quem pós-radioterapia, esses casos não vão bem com a própria... piores, né? Eles não melhoram. Agora, eu ainda não sei, pelo reposition test, eu confesso que eu não consigo identificar esse períneo que é frouxo, assim, né? No ato cirúrgico é muito fácil, depois que você solta o músculo, você percebe que a uretra mobiliza muito bem, né? Mas por fora, assim, é difícil, né? A reposition test não tem parâmetros definidos, então cada um faz uma coisa. Por isso que é um exame que eu acho que não vai continuar por muito tempo. Ele não pegou o reposition test. E a ressonância dinâmica do períneo desses homens aí, ela tem evoluído? Eu não tenho lido sobre isso daí. Não, o que está funcionando é o ultrassom dinâmico, que foi a tese lá do Rio de Janeiro. Danilo. Do Danilo, né? Danilo?
Isso. E recentemente foi publicado lá um grupo da Austrália identificando os músculos que agem nesse contração voluntária em pacientes com incontinência urinária, identificando os músculos. É realmente uma coisa importante você ver essa contração. Pacientes que têm uma boa contração evoluem bem com o sling. Os que não têm, não respondem. Então, esse é um método um pouco mais objetivo, porque você consegue mesurar, identificar os músculos, como funcionam. É o grupo do Dietz, do Hans-Peter Dietz, por acaso? Mas o problema, eu tive uma aluna de doutorado que fez o doutorado sanduíche e ficou 2 meses lá com o Dietz, a Natália Martins. E ela aprendeu lá os princípios de ultrassonografia, mas é difícil transpor para um ambiente onde você não tem um grupo de ultrassonografistas dedicados a assoalho pélvico. O ultrassonografista comum, ele não identifica o que aqueles caras identificam. Tanto que ela voltou para cá e ela ensinou os radiologistas de CAISM a fazer ultrassom de assoalho pélvico. Ela é fisioterapeuta. E o docente, eles aprenderam com ela, porque realmente eles têm uma expertise lá que não sei também se vai se popularizar. Eu acho que você chamou a atenção uma coisa muito interessante, Cássio, porque além de ter expertise, você tem que ter o tempo. Eu acho que eles, para fazer um exame desse, demora meia hora, 1 hora. E aqui você vê, com a pletora de pacientes que tem, você não tem mais essa disponibilidade de perder o tempo para fazer esse diagnóstico. E isso que acontece, por isso que cai em desuso. E eles são extremamente rigorosos academicamente, para todas as medidas que ela usou nos papers dela, eles calcularam a variabilidade interobservador, então foram 3 meninas, e só começaram a coletar os dados depois que a variabilidade era muito pequena. Então, é muito difícil. Você pega um radiologista, se a gente não consegue que eles nem meçam direito a espessura do detrusor com alguma confiabilidade, imagina uma medida complexa de tiro pélvico dessa daí. Sabe que eu queria compartilhar uma experiência? Quando a gente vai fazer prostatectomia laparoscópica e pede para alguém empurrar o períneo, alguém mais desavisado, tipo instrumentador ou algum residente do primeiro ano, frequentemente o cara erra o ponto. Ele coloca gás em algum lugar que não levanta o diafragma pélvico, e daí não muda nada na apresentação. Eu acho que isso é um outro ponto que dificulta todos esses testes, porque o lugar que você tem para empurrar a uretra, ele é muito bem demarcado, assim. Se você errar, você corre o risco de falsear o teste, né? E essa demarcação é muito tátil, não tem muito parâmetro anatômico para isso, é negócio que por isso que eu insisto que eu acho que você tem que colocar o ultrassom e fazer em todos os casos para ir aprendendo. Não depender do radiologista. Carlos, só para lembrar do PED teste, acho que eu relembro alguma coisa que acima de 300 era grave, né? Entre 100 e 300 é médio e abaixo de 100 era leve, é isso? 50 leve. Alguns autores consideram até 200 moderado, outros até 400. O mesmo PET test, ele erra muito, porque depende da ingesta hídrica do paciente e depende do exercício que ele faz. Se ele faz um PET test sentado no sofá, é uma coisa. Outra coisa, ele está dando a volta do quarteirão, até andando muito rápido. Então, você tem muitas variáveis nisso. E você teria que estandardizar como você faz o PET test. Mas te dá uma ideia de como ele funciona. E com o PET test, você indicava um tipo de tratamento cirúrgico, né? Sim. Principalmente quando é grave, era esfíncter, né? Correto. Estou vendo aqui, o André está pedindo a palavra, ele quer fazer uma pergunta, o André R3. Pode perguntar, André. Eu acho que foi o Vado que levantou a mão. Olha que foi o André, hein? Vado. Eu levantei a mão. Então pode falar, Vado. Não, assim, que eu pensei que o André estava louco para falar, ele e o Bruno, fazer perguntas. Mas a experiência também, né? Um caso recente e um caso que eu vou fazer agora dia 3 de junho.
Eu acho assim, a indicação de sling é uma indicação difícil, até por conta disso. Um paciente que eu tirei o sling agora, né, que erodiu, e esse outro paciente tinha colocado, feito o prostatete, tinha colocado o sling, não sei se 6 ou 7 anos atrás, e estava com a resposta parcial, vamos dizer assim, e aí o cirurgião desavisado aqui, né, ou sei lá, né, a ideia, colocou um esfíncter no paciente, para ficar 100%, né? E aí eu acho que esquemiou a uretra entre os dois. Sim. E agora o esfíncter está erodido para dentro da uretra, entendeu? E é a minha cirurgia da outra semana, né? Então, só para lembrar que, assim, uma vez você coloca o sling, tem cuidado, né? Porque é uma indicação mais ousada do que colocar um MS, né? Mais ousada. Não, mas eu acho que eu não sei, se tem uma erosão, é um problema técnico, ou não sei, porque na literatura tem várias coisas que fizeram esfíncter depois sling, e nós, devido à dificuldade de usar o esfíncter artificial, muitas vezes tentamos um sling, no insucesso, a gente tem que voltar por o esfíncter. Sim. E eu não sei, é um mecanismo postulado, né, professor? Eu não sei se foi exatamente isso que aconteceu, né? Mas nós não tivemos mais complicação após o sling, não. Pode ser um pouco mais difícil a técnica, não é mais complicado. Nos slings que eu já coloquei, eu também não tive caso de erosão, não. Bom, perguntar para o Juliano, doutor de Ancona, considerando que esse caso aí seria uma incontinência grave, acima de 400, no mundo ideal seria caso para pensar em esfíncter direto? Na minha opinião, sim. Sim. Esse caso aqui, Lucas, foi uma decisão mais baseada nessa questão da limitação de recurso e tal, e com essa sensação de que o períneo do paciente era móvel, a uretra móvel. Aí eu vou te perguntar uma outra coisa, Juliano. Se você tem a sensação que o períneo é aquele períneo meio cônico, né? Não aquele períneo como das mulheres que tem aquela flacidez. Mas não fica naquele formato, professor. Não fica naquele formato. Mas depois que você incisa e começa a dissecar, a mobilidade da uretra é muito característica. É um negócio diferente. E aí você chegou a pensar em complementar isso com algum tipo de eletroestimulação, fisioterapia? Não. Partindo do pressuposto de um períneo mais comprometido também, ou denervado? Acho que o doutor Ancona tem algum aluno de doutorado, né, professor, com fisioterapia para isso, mas não sei o resultado. A fisioterapia, no fundo, ele vai diminuir o tempo de incontinência, mas não vai que quem é incontinente vai ficar continente. Quem é incontinente, continua incontinente, só vai melhorar o tempo. Mas é isso. Esses estudos fisiológicos do períneo, para as mulheres, eles estão mais bem desenvolvidos, elas se estimularam mais a pesquisar, e tem muita ciência aí, com eletromiografia do períneo e tudo mais. Já para incontinência pós-prostatectomia, nós não vemos publicações da área de fisioterapia estudando esse aspecto de eletromiografia, mesmo a eletroneuromiografia, de inervação, a gente não vê na literatura, né? É uma área menos explorada. Mas essa musculatura recupera depois de uma cirurgia. Então, o exercício, a eletroestimulação, eles vão encurtar o tempo de recuperação. Professor, queria fazer uma pergunta. A gente tem alguma experiência aqui com o Dynamesh, a gente usa ele há bastante tempo, desde a época que eu era residente, tem um bom resultado, acho que é um sling, impressão minha aqui de quem viveu isso na residência, fácil de aplicar. No AC Camargo, eu tive a oportunidade de entrar no Torsacomania, algum Argos e algum outro que eu não me lembro agora. O senhor tem experiência com os outros? Prefere o Dynamesh? Qual a opinião do senhor? Já fizemos vários Argos, mas Argos retropúbicos. Foi uma primeira época de fazer os slings. O retropúbico não se mostrou uma boa técnica porque ele não mantém a fixação. Conforme o paciente se mexe, ele acaba saindo em posição
e passar as agulhas e depois prostatectomia radical, a chance de você furar a bexiga é muito grande. E é diferente da mulher, o espaço cego é enorme. Então, nós tivemos maus resultados e não conseguimos isso aí. Inclusive, fizemos uma publicação muitos anos atrás, junto com o Vitor Romano, onde os resultados não são ruins, mas não são excelentes. E tem o da Boston, que é o Sling Advance. E agora tem o Advance XP. O Advance, ele não sustentava, que nem o nosso, nós usamos o BMR, então no sustento você tem que ligar uma perna na outra. E eles desenvolveram o Advance XP, onde tem umas serpas que não deixa mais rígido, não deixa ele soltar esse sling. Porque é diferente da mulher, o sling masculino tem que dar uma certa tensão para manter a uretra naquela posição mais alta. Se você não tem uma boa fixação, ele vai perder durante a cirurgia. Inclusive, alguns anos atrás veio a Ricarda Bauer e ela falava, se você suturar as duas pernas dos slings, você pode ter uma lesão de uretra, inclusive uma erosão da uretra, uma lesão grave. E em todos os nossos casos que nós fizemos, não tivemos nenhum caso de lesão. Então, nós voltamos a fazer essa união entre as duas pernas do sling. Nós fizemos uns 3 ou 4 sem fazer a união e todos eles ficaram incontinentes. Eles começaram bem, depois de 1 mês ou 2, perderam a cirurgia. Então, se você não ficar fixo esse sling, ele perde. E os novos slings, que são os slings reajustáveis, que nem o Atoms, que você pode inflar, ele abraça o ramo do pubis para poder ser fixo. Senão, ele sai da posição e você perde a cirurgia. Mas acho que com átomos ninguém tem experiência no país ainda, né, professor? Não está importado no Brasil, ainda não está ainda disponível. A vantagem do átomo é que você pode tratar incontinências graves, porque você vai regulando e você pode ter um sucesso importante. Por outro lado, mais risco de erosão também, porque você põe mais pressão, mais erosão. Sim. Muito bom. Natália? Oi. Vocês não têm nenhuma dúvida? Então, nós vamos encerrar a reunião. No fim, foi uma boa discussão caseira. Tirando o Vado. Casos muito bons, hein? Casos muito bons. A Natália separou os casos, está muito bem preparada. Na verdade, eu queria que os residentes estudassem antes e perguntassem mais. Viu, professor, posso aproveitar o Vado aí para mostrar um caso aqui para ele rapidamente? Ô, Natália, mostra o slide daquele retalho de prepúcio. Eu passo rapidamente para o Vado, só para ver a opinião dele sobre essa técnica que não está indo bem aqui. Ô, Vado, esse paciente teve uma estenose de uretra pós-prótese peniana. A prótese infectou, derreteu o corpo do pênis, inclusive a uretra. E aí eu peguei o caso assim, ó. Tá vendo? Muito fino, um vazamento aqui por cima, e o paciente tinha prepúcio. Aí eu tive a ideia de tratar como se fosse uma criança. Fiz um retalho tubularizado de prepúcio. Mostra a foto, Natália. E achei que tinha ficado lindo, ó. Tá vendo que bonito? Sim. Na hora sempre é bonito. Ficou lindo. Só que no pós-operatório derreteu o negócio. Mostra, Natália, como ficou. Mostra. Sim. Você tem tido essa experiência também? Acho que eu fiz 3 casos aqui. Eu abandonei esses retalhos há muitos anos já, viu? Abandonou, assim, né? Retalho tubularizado, abandonei. Até o professor Chappell falava, né? Você não tubulariza essas coisas porque você precisa de suporte vascular, né, cara? E parece que esticando, né, a gente começa a perder. Fica pior. Teve uma apresentação recente do Pancage, né, que trabalha junto com o Cucarne, lá em Pune. Eles têm lá as fotos lá mostrando a vascularização do negócio e tal, né? Não sei, né? A experiência dele é brutal, né? É brutal aquilo ali. Eu não sei, mas assim, eu não faço. É melhor, eu faço em 2 tempos. Enxerta a mucosa oral, espera pegar. Mas aí se der, né? É como a gente, né? Você não tá indo bem com esses casos também, né? Não, eu abandonei há alguns anos já, quartei.
todos esses retalhos, né, que a gente fazia, esse transverso. Esse é um retalho transverso de Duquet, que faz para hipospádia. Fiz com o professor Osama os casos aqui. Então. Quando eu estava na residência. Perdi essa experiência. Eu fiz com o professor. Assim, eu acho que até foi bem, fisturizou uns casos, mas acho que até em geral. Mas criança é diferente, né? O vaso mais saudável, né? Redimir com o vascular mais saudável. Eu não sei. Juliano, é isso, eu abandonei. Mas acho que fica a mensagem aqui, né, professor Carlos? Esses retalhos para adulto não vamos fazer mais, não. Acho que esse caso foi meio marcante, né? Sabe o que dá para fazer, eu acho? É uma hipótese minha. Defeitos longos assim, eu acho que a gente pode montar a mucosa num retalho de grácil e subir. Ele chega fácil aí, entendeu? Monta no retalho de grácil e subir. Eu não fiz ainda, entendeu? Eu sou os retalhos de grácil para... Eu estava pensando nisso porque eu estava, mesmo ali colocando em 2 tempos uma mucosa oral e deixando maturar, não tem muito corpo peniano muito fino, uma coisa muito, o leito ali muito restrito, né, Juliano? Quando tinha aquilo lá, menos de 1 centímetro de diâmetro. Era 1,5 centímetros, mais ou menos. Era ruim. E, Juliano, essa ideia eu acho que vale, assim, faz em 2 tempos, né? Sobe o retalho, coloca lá. Mas isso que o Dr. Cássio falou colaborou muito para minha decisão, porque foi o seguinte, Vado, eu pensei assim, a hora que eu dissequei, falei, puxa, eu não vou conseguir esticar um enxerto aqui, porque não tem suporte para nutrir, né? Sim. E outra coisa também que a gente tem aumentado muito a publicação é usar o prepúcio como enxerto. Eu também eu abandonei alguns anos também. Viu, você não usa, não? Não uso mais, eu já usei bastante. Eu ainda sigo esses pacientes. Eu tenho pacientes ambulatórios com 15, 16 anos de operado, logo que eu saí da residência, e comecei a fazer essa área, né? Aí era o enxerto que eu fiz no começo, entendeu? Mas foram os que perderam o enxerto mais rápido mesmo, alguns estão lá ainda com o enxerto lá. Assumo que porque tinham prepúcios melhores, né? Talvez, ou um rede vascular melhor, um leito melhor, mas eu já abandonei também. Não, é monotratamento, como mas está falando de enxerto, né? E não de enxerto de prepúcio, sim. Enxertos combinados, porque era pan-uretral e a mucosa não chegava, aí usava um pouco de prepúcio, né? São as áreas que davam problema. Eu operei alguns pacientes desses, inclusive. Reenxertei com mucosa oral. Esse caso foi reoperado já, Juliana? Foi. Você tem a foto, Natália? Virou uma uretrostomia perineal. Não, professor, por isso que eu acabei num ponto na reunião. Virou uma uretrostomia perineal. Sim. E a questão sexual não é relevante para ele? Devia ser, porque ele colocou uma prótese ou ele desistiu? Olha, a informação desse paciente é que a própria indicação da prótese já não era assim, ele tinha algum grau de ereção e ele ficou super abalado com essas complicações e no final a questão sexual para ele no momento tá em... Eu atendi ele no ambulatório ontem, professor. E aí? Ele é assim, ele tá psicologicamente já faz algum tempo muito abalado. E a uretrostomia tá boa, a sutura tá íntegra, só que ele tá tendo um pouquinho de sangramento ainda, e só desse discreto sangramento já tá assim, incomodando ele absurdamente. Ele tem uma cistostomia, ele abriu a cistostomia, mesmo falando que não era, que era para deixar via uretrostomia. E ele está assim, a cirurgia tá boa, só que ele está psicologicamente muito abalado, e não é da esfera sexual, é da esfera miccional mesmo, de complicação, né? Exato, exatamente. Mas, Cássio, eu acho que esse paciente não tem mais opção na parte de ereção. O pênis está destruído. Não tem mais preocupação. Não, seria uma coisa extrema, não seria seria para uma equipe multidisciplinar, não sei se a plástica pensaria, porque ele tem a glande ainda preservada, né? Mas é um caminho muito difícil. Você tem alguma experiência sobre transplante de pênis? Nenhuma, professor, nenhuma. Só que vocês têm de pedagógica, né? De assistir a aula da Whey, essas coisas, eu não tenho nenhuma. Só tem filme, viu, Carlos?
Não. Na Europa estão fazendo transplante de pênis de cadáver em pacientes que fazem penectomia por câncer ou por trauma. Eles conseguem reimplantar o pênis e faz todo o ciclo de imunossupressão, tudo, e vai. Cavernosa na epigástrica. Começar com o pênis morto é ruim, hein, professor? Tem uma história, né, que fizeram esses procedimentos na China. Altamente científico o comentário, né? Não, mas tá certo. Diz que fizeram esses procedimentos na China, saiu na European há alguns anos, não sei quantos casos, né? Na China é fácil conseguir os pênis, né? Porque, né, os caras têm aquelas prisões lá. Não, então, diz que os pacientes, não sei se foram todos ou quase todos, não identificaram o pênis como selfie e mandaram tirar. Falaram, não, tira, não é meu. Então tem uma questão aí. Melhor que os residentes não façam comentários. Eu acho que a reunião já acabou, né? Nesse ponto ela acabou já. Porque senão com esses residentes vai virar, não vai ser apropriado. E está gravado, hein? Então. Não, mas não vai ser publicado, provavelmente, no YouTube. Muito bem. Bom. Mas eu acho que nós podemos terminar. Foi bom, os casos difíceis, né? Uma reunião mais informal. O mês que vem, o Juliano já convidou o professor Macedo, que vai falar sobre questões relacionadas à ampliação vesical em crianças, viu, Aderivaldo? Nós vamos soltar o convite aí oportunamente. Boa. Com bastante antecedência, e eu agradeço aí a todos. Essa não é uma benção, porque eu escapo da reunião da oncologia. É ótima essa reunião. Ok. Boa noite a todos. Boa noite.